Olá, bem-vindos ao programa Parla Jovem. Hoje nós estamos recebendo aqui as vereadoras mirins e o vereador jovem Carlos Eduardo Negrão. Vitória, Carlos Eduardo e Isadora. É uma grande satisfação ter vocês aqui hoje no nosso programa, no Parla Jovem. Sejam bem-vindos. Então, hoje o nosso tema aqui é a experiência dos estudantes nos projetos de educação cidadã da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho, a Câmara Mirim e a Câmara Jovem. E é exatamente sobre isso que nós vamos começar a falar agora. Então, Carlos Eduardo, eu gostaria de saber de você, qual a experiência adquirida aqui nos projetos da Câmara Mirim e da Câmara Jovem? Eu acredito que, se tratando de experiência, foi um negócio que, inclusive, me surpreendeu, porque eu não esperava ampliar o meu espectro político tanto quanto aconteceu aqui na Câmara comigo. E eu vi que eu pude usar tudo que eu aprendi aqui, tanto socializando com o pessoal, que é muito divertido em geral, tanto quanto na parte teórica mesmo, quanto entendendo de leis e como funciona toda a nossa estrutura política. Eu vi que, em geral, eu pude usar muito para minha vida. Por exemplo, recentemente num vestibular que eu fiz, caiu no tema da redação uma das pautas que a gente teve aqui no Parlamento Jovem um dos anos e que a gente se esforçou muito e muito para poder justamente fazer propostas de lei a respeito. E aí eu lembrei de uma dessas propostas de lei que um dos meus amigos fez e foi genial aqui na Câmara, e eu utilizei no meu vestibular como o tema da minha redação. Que interessante. Qual foi o tema? Transporte, no caso, trânsito e transporte. Trânsito e transporte, sempre assuntos da atualidade, vinculados aqui nos projetos. Que me ajudou muito, e é só uma forma mais concreta de mostrar como que o conhecimento aqui da Câmara enriqueceu a minha vida em geral. De outras formas mais indiretas, eu pude ver a minha situação política, ou mesmo a minha opinião política, de uma forma diferente. Eu vi que vai muito além do que eu tenho contato dentro da minha família ou dentro do meu grupo, dos meus grupos de amigos normalmente. E eu achei isso muito interessante, toda essa experiência. Com certeza, maravilha a gente ouvir isso, né? Que a experiência aqui da Câmara Mirim, da Câmara Jovem, né, para o seu círculo aí, social, dentro dos amigos, familiares, essa discussão sobre a política. Agora eu quero ouvir de vocês, Vitória, Isadora, qual foi a experiência adquirida aqui na Câmara Mirim? Fala pra gente, Vitória. Eu tô aqui faz um ano só, né, mas, nossa, tudo que aprendeu aqui serviu muito na escola, e tudo que ia fazer. E, nossa, tudo mudou muito na ideia de pensar sobre política, né? A ideia mudou muito. A política, ela é presente, né, na vida o tempo todo, né? Sim. Antes de participar, você tinha essa dimensão da importância da política? Não tinha. Nossa, ampliou muito a ideia. E hoje, qual é o seu comportamento com relação à visão política mesmo, quanto à participação dos jovens na política? É muito importante, porque a política faz parte de tudo que você vai fazer, a política está incluída, né? Exatamente. Parabéns, Vitória. E você, Isadora, fala pra gente da sua experiência aqui na Escola do Legislativo. Desde esse ano, o meu conceito sobre política mudou muito, né? Porque eu não tinha muito acesso, eu não procurava saber muito. Eu achava que era uma coisa que acontecia longe de mim, então eu não precisava saber. Só que com a Câmara Mirim, eu aprendi muito e hoje meu conceito sobre política é totalmente diferente. É muito importante. E é interessante porque vocês ainda não vão votar, né? Mas a gente está bem perto disso. Logo a gente vai fazer 16 anos e a gente já pode tirar o nosso título de eleitor e pôr em prática grande parte do que a gente aprendeu aqui, né? Tentar justamente levar para frente um pouco mais a nossa cidadania, coisa que eu duvido que eu faria se eu não tivesse a influência que eu tive aqui na Câmara. De analisar, saber escolher bem os representantes. Se quer de votar antes dos 18 anos, é uma coisa que eu não acho que eu faria caso eu não tivesse tudo que eu tive aqui na Câmara, em geral, na Escola do Legislativo. Que bom, isso é muito válido, muito importante para a sociedade, para a escolha, né, dos nossos representantes, que afinal de contas a política é aquilo que está relacionado à nossa vida o tempo todo, né? Desde o momento que a gente acorda, o momento que a gente vai... Sim. Exatamente, olha que bonito, gente, é o que move o mundo. Perfeitamente, Isadora. E agora o Carlos Eduardo falou assim de idade, né? Vocês estão aí prestes. Vamos lá então. Vitória, quantos anos e em que escola você estuda aqui em Pouso Alegre? Eu tenho 15 e estudo na Escola Municipal Dom Otávio. Dom Otávio.
Carlos Eduardo? Eu tenho 16 e eu estudo no SESI Senai, faço o primeiro ano lá. Inclusive eu fiz o meu fundamental justamente na escola que a Vitória está fazendo. Quando você participou da Câmara Mirim, foi também? Quando eu comecei foi justamente pelo incentivo da escola, mesmo que trouxe ela aqui hoje. Representantes do Dom Otávio. Isadora, quantos Também anos? tenho 15 e estudo no Dom Otávio. Perfeito. Então, olha só, gente, né? Estamos aqui 15 anos, 16 anos, jovens engajados, interessados na política. É a experiência, né, que vocês falaram aqui, que foi muito produtivo, mudou a vida de vocês? A mudança, vocês percebem, antes e depois da escola do Legislativo? Nossa, sem dúvida. Só para você ter uma ideia, hoje em dia eu pretendo cursar Direito. E eu acredito que eu tenha grande influência que teve grande influência nessa decisão, justamente a minha participação aqui na escola. Para você ver que é uma carreira que eu descobri apenas com o que eu aprendi aqui na Câmara e hoje, para mim, é o que eu seguiria da vida e é o que eu pretendo fazer quando eu terminar o terceiro ano no colegial. Só para você ter ideia do quão ampla foi a influência. Foi muito, muito importante, né? A partir dos debates, das atividades envolvidas, encontrar essa vocação. Vocês perceberam também, dentro das atividades, Vitória, Isadora, quais as atividades que vocês participaram aqui na Câmara Mirim, que vocês ressaltam ter sido a mais interessante, assim, que vocês mais gostaram? Gincana, Pergunta qual difícil, foi? né? Foram Eu muitas. gostei muito da gincana dos miúdos. Foi muito... Esse livrinho aqui é incrível, Isso. que eu aconselho a todo público Da jovem. Constituição. É uma linguagem se totalmente acessível para nós dos sextos aos nonos, né? E, nossa, foi muito fundamental para mim, porque eu pude ter conhecimento sobre as leis, sobre os poderes. Nossa, eu adorei ter participado. De uma forma simples, de uma forma que é fácil de Muito digerir. acessível mesmo. Muito interessante. Gente, olha só, como você falou, a Gincana do Saber, né, tem esse objetivo de realmente aprender, né, a Constituição Federal por meio do livro Constituição em Miúdos. Vitória, qual projeto aí que você participou esse ano, que você destaca e que você avalia e considera ter sido mais importante? Eu gostei bastante, foi da conferência, né? Que é muito importante as pessoas participarem, porque não está envolvendo só os diretores, os cargos mais importantes, assim. Todos deveriam ir, né, para saber mais o que está acontecendo nas escolas. É muito importante os jovens também participarem, né? Sim. Os estudantes, Muitas os leis. jovens, né? Entre a gente mesmo, né, entre os jovens. A gente teve uma interação interessante que a gente teve. Eu fiz amizades incríveis aqui na Escola Legislativa, porque eram pessoas que vinham de vários lados da cidade e elas se encontravam para poder tratar de um assunto que seria política, ou mais especificamente o legislativo, de forma que elas tentavam uma interação muito interessante, apenas porque elas não tinham mais ninguém para conversar. E aí a gente começava a interagir e fazer amizade em prol de uma causa em comum, né? Que seria aprender mais nesse sentido. Enfim, foi, acho que uma forma interessante. Eu gostei muito de fazer amigos aqui. É muito produtivo e muito enriquecedor essa troca, Sim, essa experiência e os olhares de outros alunos de outras escolas que também participam aqui na Câmara Mirim. A gente na Escola do Legislativo, né, abrange tanto os alunos das escolas particulares, municipais e estaduais. E exatamente isso que você falou, né, Dudu? Essa integração, o olhar, a percepção de um aluno de uma escola, de outra, sempre tendo como foco, objetivo, o interesse comum, né, a educação e todos os temas, os debates aí então produzidos. Sim, e muito importante você ter ressaltado, Vitória, a participação da Câmara Mirim na Conferência Municipal da Educação, né? Como a Isadora também colocou, a voz dos jovens. Gente, estou muito contente de estar aqui com vocês, nosso papo está muito bom e a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Parla Jovem. Até já!
Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Olá! Bem-vindos ao programa Parla Jovem. Agora estamos no segundo bloco do programa. Eu sou a Mônica Fonseca Franco, assessora da Escola do Legislativo, e estou aqui hoje entrevistando as nossas vereadoras mirins e também o vereador jovem e ex-vereador mirim, Carlos Eduardo. Isadora, Carlos Eduardo, Vitória, é uma grande satisfação ter vocês aqui hoje no nosso programa, falando da experiência dos estudantes na Câmara Mirim e na Câmara Jovem. Novamente a sensação é toda nossa, agradecimento. É muito bom falar com os jovens e ter essa percepção de vocês sobre a importância dos jovens na política. E Dudu, você que também já participou da Câmara Mirim, hoje está na Câmara Jovem, qual das atividades aí que você destaca ter sido a mais legal, aquela que você mais curtiu de ter participado aqui na Escola do Legislativo? Eu acredito que o nosso icônico grande debate, que a gente chama aqui, é justamente um projeto que ele reunia adolescentes aqui na Câmara e dava uma pauta para dois grupos opostos debaterem, sendo eles contra ou não. E aí dentro desse projeto a gente se reuniu em um grupo e a gente ia pesquisar a respeito dessa pauta para poder chegar no grande dia, digamos assim, e apresentar para todo mundo e tentar convencer certos jurados, como se fosse uma corte mesmo, um tribunal, de que a gente estava certo a respeito daquela pauta. Eu acredito que esse foi um projeto incrível que eu participei, na minha opinião o melhor até então, porque justamente a gente busca por conta própria, a gente jovem, a gente corre atrás, a gente pesquisa, todo mundo se comunicando muito a respeito do que a gente conseguiu descobrir, a gente tentando aprender mais justamente para poder fazer bonito lá na frente e ao mesmo tempo entender mais a situação, o que a gente está defendendo ou não. Eu acredito que foi uma experiência extremamente rica para mim. E a fundo, né, no tempo. Quais foram os temas que você pesquisou aí no grande debate? No meu caso, o meu tema era sobre cotas femininas na política em geral. Caso elas deveriam ser estipuladas ou não, enfim. E eu estava do lado das cotas mesmo, eu ainda estava tentando defender favorável às cotas, tentando defender o motivo pelo qual essas moças incríveis aqui, por exemplo, deveriam participar da política de forma mais democrática. Enfim, isso entraria um pouco em detalhes com o que a gente estudou, mas para você ver que ainda lembro bastante a respeito, porque me marcou muito nesse sentido, gostei muito de participar em geral. Olha que maravilha, gente. O Dudu citou aqui o tema que ele participou no grande debate e esse despertar, né? Um adolescente pesquisando o tema, indo a fundo aí nas pesquisas. Isso, né, aqui eu quero ressaltar também a importância da diretora da Escola do Legislativo, Madu Macedo, que tem esse despertar de colocar no jovem aquela vontade de participar e de buscar cada vez mais conhecimento para participar de uma forma efetiva, né? Então, aí, Madu Macedo, parabéns pela educação e condução aqui na Câmara Mirim, na Câmara Jovem, como o Dudu falou, que teve esse despertar aqui. E ele citou cotas para as mulheres na política. Vocês, aí, mulheres, vocês também sentem essa vontade hoje de ter uma participação maior das mulheres na política? Nossa, com certeza, é muito importante, né? Porque trata-se mais da igualdade, né? Não tem por que só o homem poder exercer tal cargo da política. Sim. Eu acho que é importante que todos nós, independente de raça, cor, sexo, participem. E é muito importante esse negócio de cotas para as mulheres. Verdade, muito importante.
É interessante porque se você for ver, as mulheres elas constituem mais de 50% da população do Brasil e ainda assim elas são equivalente a mais ou menos 10% dos cargos políticos, o que não é uma coisa que a gente consegue realmente entender. Muito raro, né? É estranho, é raro a gente ver. É desproporcional, né? O número de representantes com relação ao número de mulheres hoje na sociedade. Sim. Mas então, olha só. Eu acho interessante essas moças justamente buscarem, correrem atrás desses direitos, de forma que elas consigam, seja por meio das cotas, que seria só uma ferramenta, por mais que existam outras, ou outras ferramentas em si, mas adentrar as mulheres na política é o fundamental, assim, independentemente do meio que a gente encontra para fazer isso. Exatamente, você falou, né? Essa participação é fundamental. E além, né, não só por meio de cargos eletivos, mas a participação enquanto cidadão e cidadã. Como a votação. Né? Como do direito e dever ao voto, de, como vocês falaram, né, de analisar muito bem antes de votar. E agora eu faço pergunta para vocês com relação às atividades do segundo semestre da Câmara Mirim, que vocês tiveram, né, aí a oportunidade de estar com os secretários e apresentando as indicações. Vocês ressaltam assim, uma indicação ou um projeto que vocês tiveram também uma reunião com o prefeito Rafael Simões para a apresentação dessas indicações e do projeto. Fala pra gente aí qual foi o resultado, né, os frutos aí desse processo todo do segundo semestre da Câmara Mirim, nas indicações e nos projetos que vocês puderam elaborar e apresentar então para, né, o prefeito Rafael Simões. Então, acho que principalmente a parte do nosso contato com o executivo, que até então não foi tão priorizada, né, porque a gente estava entendendo mais como funciona a legislação, como funcionam as leis, os vereadores aqui, né, e o seu trabalho. Agora a gente estava justamente lá na frente com o executivo, tentando discutir coisas que eles poderiam estipular para a nossa cidade no agora, fazendo críticas em si, ou até mesmo acatando algumas sugestões de atuação. Isso foi algo muito interessante, eu acredito, pra gente, porque foi algo novo aqui na Câmara, e que justamente enriqueceu muito a nossa experiência, pelo menos dizendo sobre mim. Eu acredito que foi interessante. E, Vitória, como foi ter participado aí do segundo semestre, por meio das indicações, e a reunião também com o prefeito? Foi muito bacana, porque cada um pôde falar o que achava que deveria mudar, alguma lei que poderia surgir por aí. Foi muito bacana. E foi assim, a receptividade, o resultado dessas indicações, vocês já tiveram algum resultado positivo de alguma indicação que foi acatada? Sim. O Dudu mesmo, né? Que ele foi o representante. Eu acredito que nossas indicações todas foram ouvidas, muito bem ouvidas em si, foram todas argumentadas e explicadas pra gente, com base no que a gente queria alcançar, com base do que era possível. E eu acho que isso foi muito interessante. A gente pôde ter, além de um choque de realidade, que foi bom pra gente, uma perspectiva otimista, nesse sentido de saber que as pessoas estão ouvindo o que a gente está dizendo e que elas estão tendo o discernimento de realmente dizer pra gente e pensar a respeito. E uma das nossas propostas, eu acredito que foi vista como algo muito interessante, inclusive vai ser passado à frente com relação ao banco de dados, né? A criação de um banco de dados para pessoas com síndrome de Down na prefeitura, que facilitaria a vida de todas essas pessoas, porque assim a prefeitura saberia aonde eles poderiam encontrar essas pessoas que têm necessidades especiais em geral e aonde essas pessoas poderiam encontrar auxílio, uma vez que tenham um banco de dados fazendo essa conexão. Enfim, foi um dos projetos no qual eu acho que a gente pode se considerar bem otimista, porque eles acataram de forma interessante, explicaram pra gente como seria até plausível. Que bom, e projeto muito interessante, sim, né? Sim. Muitas das vezes a gente acha que, eles não fazem porque eles não querem, mas, foi muito legal porque a gente teve uma noção que não é eles não fazem porque eles querem, porque muitas vezes não tem dinheiro ou até não tem necessidade daquilo, né, de gastar o dinheiro. Sim, foi uma argumentação assim, que a gente teve lá, pra gente poder realmente entender por que tais coisas não acontecem e ter uma justificativa a respeito disso. Sim. Que eu acho que, como cidadão, a gente deveria ficar muito satisfeito quando a gente encontra respostas desse tipo. Olha que bacana esse olhar, né? Ter essa visão de planejamento, de gestão, né, da cidade como um todo. Parabéns, Carlos Eduardo, pelo projeto, muito interessante.
e foi então acatado aí, vai fazer realmente a diferença. Eu sou otimista com relação a onde a gente pode chegar com ele nesse sentido. Maravilha. E você gostou também, Isadora, da reunião? Foi assim produtivo, como o Dudu e a Vitória estão falando aqui? Nossa, foi ótimo de você poder participar disso, né, do prefeito ter tido a disponibilidade para conversar com a gente, eu acho muito legal também. E nossa, a gente também, eu acho muito importante que a gente busque, né, os nossos direitos, reclamações, é importante, mas a gente tem que entender também que às vezes não acontece por outro motivo, né? Tanto que o prefeito ele disse que muitas vezes ele não pode realizar um projeto pela falta de dinheiro, ele não pode tirar de outra área para fazer outra. Isso. Sempre pensar no coletivo, é um negócio que foi interessante. Não pode né? tirar de outro. A gente chocar a nossa realidade com inúmeras outras lá que foi apresentada pra gente, né? Que inúmeras outras realidades da nossa própria cidade. Seria, por exemplo, chocar a educação com a saúde, com o meio de transporte, tudo está envolvendo o nosso dinheiro e tudo tem que ser administrado pelas mesmas pessoas, eles têm que dar a mesma visão para todas essas áreas, e eu acho que isso é muito interessante, essa perspectiva de que a gente pode tentar mudar sim, porém com a cabeça no lugar, com os pés no chão. Né? Exatamente, com os pés no chão e com muita participação da população, né, que deve acompanhar, saber o motivo, o porquê das coisas, né? E como você falou também, Isadora, achei muito bonito, né? Lutar pelos direitos. Realmente é um dever do cidadão, é acompanhar o que acontece na cidade e realmente colocar suas indicações, suas sugestões, porque afinal de contas o poder vem do povo e é exercido por meio de representantes. E vocês estão fazendo esse papel aí de cidadão e cidadã realmente preocupados com o interesse, com o bem comum da cidade. Olha, gente, está sendo muito bom falar com vocês. A gente vai fazer agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Parla Jovem. Até já! Só se entende o futuro conhecendo o passado. Fatos históricos, coleções. A vida e memória do povo de Pouso Alegre estão no Museu Histórico Municipal Tuani Toledo. Visite o espaço. O museu fica no prédio da Câmara, Avenida São Francisco 320, no bairro Primavera. O museu funciona de segunda a quinta, do meio-dia às 6 da tarde. Na sexta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. E nos sábados, das 10 da manhã às 4 da tarde. Você pode ainda agendar uma visita guiada para a sua escola ou grupo. Basta ligar no 3429-6511. Só se entende o futuro conhecendo o passado. Visite o museu. Olá, estamos de volta com o nosso Parla Jovem. Agora estamos no terceiro bloco e o tema de hoje é a experiência e a participação dos estudantes na Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho, aqui da Câmara Municipal de Pouso Alegre. E para isso nós estamos aqui conversando com a Isadora, que participa da Câmara Mirim. Este é o primeiro ano da participação da Isadora, com o Carlos Eduardo, que já participou da Câmara Mirim, hoje está na Câmara Jovem, desde 2014, né, Carlos Eduardo? São 4 anos na Escola do Legislativo, e também com a Vitória, que participa da Câmara Mirim, sendo primeiro ano. E a gente aqui falando, né, Dudu, de como é efetivo a participação, como é efetivado os direitos, as indicações, as sugestões da população quando realmente acontece, né, uma participação. Vocês estavam falando no segundo bloco sobre a reunião que aconteceu da Câmara Mirim, da Câmara Jovem, com o prefeito Rafael Simões. Quais foram os outros resultados, outros frutos
que vocês podem aí contar pra gente, para os nossos telespectadores, oriundos então desta reunião? Então, acho que um dos principais tópicos que a gente falou e que justamente foi acatado pelo pessoal da secretaria, inclusive pelo Rafael, foi justamente a implantação da Constituição em miúdos para todo o ensino fundamental 2, de forma que essas crianças elas fiquem mais adentradas ainda na política. E quando a gente apresentou essa ideia, eles compraram totalmente, eles gostaram muito. Inclusive, ele designou a nossa secretária de Educação, a Leila, para justamente tentar levar isso para frente, tentar trazer para todo o ensino fundamental 2 esse livro que é incrível, que eu acho que vai ajudar muito, acho que na vida cidadã em geral dos jovens de Pouso Alegre. Que maravilha! Então, olha só, gente, que notícia maravilhosa. O ensino fundamental 2, aí seria uma série específica. Seria o 8º ano, 9º ano. 8º ano. 8º ano. O 8º ano seria o foco principal. Que vai então trabalhar com a Constituição. Pode mostrar aí pra gente a Constituição em miúdos. Você vê que ele não é muito grande, ele é muito conciso nesse sentido. E acho que qualquer um poderia ler em pouco tempo e revisar caso precise sem problemas, porque ele é muito mais simples que a Constituição e ele agrega para o jovem uma experiência incrível, se tratando de política. Nossa. Eu posso dizer que eu já li, eu achei muito bom. Olha só, que importante, né, gente? Agrega muito conhecimento. Vitória e Isadora, vocês também consideram assim, importante a educação cidadã já desde cedo, como o Dudu falou, né? A importância de trabalhar com os direitos, com os deveres. Para a constituição mesmo da sociedade, para ter uma população mais consciente dos direitos, trabalhando na educação desde criança já no ensino fundamental 2, é importante? Eu acho muito importante. Quanto mais cedo eu acho melhor, porque a criança ela vai tendo maior conhecimento sobre a política, né? Vai se interessando mais, porque é uma coisa que é bem distante das crianças atualmente. E eu acho que a implantação da Constituição em miúdos para os 8º anos vai servir de... Nossa, vai ser muito importante. E eu acho que eles vão ter maior conhecimento e vão se interessar mais. E... Uma noção, né? Desde jovem já vai tendo uma noção de política muito grande. Aprendendo, né? A noção de política. Exatamente. Inclusive vocês que participaram, né? Estudaram o livro Constituição em miúdos. A Isadora, né? Participou da gincana do saber. Eu participei no ano passado da gincana também, com um pauta na Constituição em miúdos e foi muito incrível a experiência. Olha só que maravilha, gente. Então, está aí mais uma novidade, mais uma notícia, fruto da reunião que vocês tiveram, a implantação da Constituição em miúdos no 8º ano do ensino fundamental 2. E essa capacitação hoje dos jovens, né? A gente também teve aqui na Escola do Legislativo uma parceria com a CAPAC, né? Centro de Aprimoramento e Aperfeiçoamento de Jovens e Adolescentes, que além de trabalhar com questões políticas, mas também trabalha a questão... Saúde emocional do jovem. Autoconhecimento. Olha que bacana, autoconhecimento e... Saúde. Saúde emocional dos jovens. Fala pra gente sobre a importância hoje de ter essa inteligência emocional, esse autoconhecimento. Vocês que participaram também desse treinamento lá na CAPAC, a pessoa hoje saber lidar com as suas emoções realmente é importante para o trabalho em equipe, na escola. Inclusive um tópico comum que eu encontrei na CAPAG, com um curso de empreendedorismo que eu fiz aqui na Câmara, uns anos para trás, foi justamente o fato de que ambas as nossas professoras elas frisaram que atualmente o mais importante seria o QE, né, que seria o coeficiente emocional, acima do QI, que seria o coeficiente de inteligência. Pelo menos é o que está sendo buscado no mercado de trabalho, nas empresas, ou em geral, na atualidade. Justamente porque você ter uma inteligência emocional é algo que estabiliza completamente todas as suas outras capacidades. Você consegue trabalhar melhor, você consegue colocar sua inteligência e expressar ela de uma forma melhor, do que apenas você ter uma inteligência acentuada e não saber usar isso a seu favor. Isso é um negócio muito interessante que a gente aprendeu, inclusive, lá no CAPAG, e que eu já vi outras pautas reforçando justamente. No curso de empreendedorismo. Então. É o diferencial hoje, então, a inteligência emocional. Eu acredito que seja fundamental. É isso aí, gente. E também, né, a gente, além dessa inteligência emocional, o autoconhecimento. Saber
reconhecer as nossas próprias potencialidades. Vocês hoje, como estudantes, avaliam que existe isso hoje na educação ou é algo que precisa ser reformulado para que o aluno possa ter vivência de várias áreas para realmente encontrar aquilo que ele se identifica? Querendo ou não, é um negócio complicado você tratar disso nas escolas, quando você fala de educação, por exemplo, porque é muito pessoal e ao mesmo tempo acaba aqui caindo muito pro lado da família em si. Uma pessoa com uma família mais estável vai tender a ter uma inteligência, um coeficiente emocional mais tranquilo, né, nesse sentido. E eu acredito que tem toda essa conexão e que a gente deveria realmente pensar, pelo menos, mais a respeito. O quão bem emocionados, digamos assim, a gente é no dia a dia. O quanto a gente consegue realmente se controlar, o quanto a gente consegue se voltar para o que realmente importa. Acho que, principalmente para o pessoal do ensino médio, acho que é muito importante a gente ter isso, considerando a pressão que a gente sofre de vestibular, entre outras coisas, de provas. Você tem que saber desenvolver isso, além de tudo. Eu acredito, acho que é muito importante. Não é? Esse controle é extremamente importante, né? E ainda mais numa fase em que... está vinculado à política de uma forma ou de outra, porque aí a gente consegue ter justamente esse senso crítico do que vem de dentro, né, da gente e o que a gente consegue ver do exterior, o que a gente consegue captar das outras pessoas, do que elas nos dizem, do que a gente consegue filtrar melhor essa ideia de aprendizado. Que volta muito para a política, né? Porque, querendo ou não, tudo que envolve interação social é um aprendizado político. Pelo menos eu acredito que seja. Com certeza. Administrar conflitos, né? É essa arte, né, da política. Como você, como um gestor, imagine aqui, né? O Dudu, o presidente, vocês aí também, né? Cada um, vamos supor, se vocês tivessem ali o poder da decisão, a caneta na mão, como atender a várias reivindicações, a interesses diferentes, né? Sendo que ele, inclusive, relembra muito as aulas que também, né, percorreram a Câmara Mirim aí no primeiro semestre. Qual a coisa certa a fazer? Como é difícil, Sim, né? É mesmo, nossa. Porque sempre vai ter gente falando outra coisa, daí você tem que ver o melhor para os dois, né? Exatamente. Você tomar decisões difíceis em momentos difíceis não é algo fácil. Nem sempre vai agradar a todos, né? Nem sempre vai agradar. Sempre, na verdade, não vai agradar a todos. É verdade. Faz uma regra. Tá a arte, né, da política e como administrar isso hoje. Qual que seria a alternativa, então? Já que é muito difícil a gente agradar a todos e a decisão ela é muito difícil, quais seriam, então, as alternativas que vocês me apresentam aí como vereadores mirins? Para ter uma decisão mais acertada possível, assim, mais, digamos, mais democrática. Eu acredito que tentar encontrar um consenso entre o interior e o exterior, nesse sentido. Você tentar ouvir o que as pessoas estão dizendo, ouvir a opinião geral e, ao mesmo tempo, formular a sua própria da forma mais imparcial possível, de forma que você consiga tomar a decisão que beneficie a todos e, ao mesmo tempo, a si mesmo. Geralmente é difícil, em alguns casos simplesmente não vai ter essa decisão, você não vai achar uma decisão que não, essa vai ser realmente a melhor. Não, você não vai encontrar isso. Algumas vezes você simplesmente vai encontrar aquilo que é o menos pior, digamos assim, aquilo que você vai conseguir dormir de noite. Mas não necessariamente aquilo vai te fazer bem e vai ser um caminho fácil, porque o mundo não é binário, né? Não é a coisa certa ou a coisa errada, você sempre vai estar nadando ali no meio. Eu acho que ter consciência disso o mais cedo possível é mais importante do que você tentar encontrar a resposta certa. Eu acho que você saber que nem sempre ela é tão fácil assim, nem sempre vai ser tão simples você lidar com problemas. Exatamente, olha só, não é fácil, né, lidar com os problemas. Sim. E sempre ir nadando entre uma decisão e outra para encontrar um equilíbrio. Mas quais seriam hoje os mecanismos para chegar assim a um consenso, a esse ponto em comum, a esse equilíbrio que a população pode participar? O que seria ideal, assim, por exemplo, acontecer para a decisão de um tema polêmico, de repente, que está sendo discutido na cidade? Uma votação, né? Acho que é uma votação, um tema, uma ideia democrática de uma lidar com as coisas. Uma consulta popular? Muito importante. Para que todos possam dar sua opinião e ver o melhor. Olha, para que todos possam, né, dar opinião e chegar
aí as audiências públicas, as conferências, não é? Isso que é muito importante, a participação de todos, né? Sem dúvida, é fundamental. Porque se você for ver, quanto mais as pessoas se afastam da política, mais ela fica sucateada, mais as pessoas que não se importam com os outros vão ocupar esse cargo que deveria ser algo primordial de todo cidadão ter noção de que ele deveria tentar alcançar pelo menos um pouco de cidadania, de política, né? Sim, se quiser uma política melhor, você tem que correr atrás. Exatamente, você não pode se afastar. Sim. Justamente essa é a ideia principal, eu acho. Olha, gente, a ideia principal do Dudu, aqui, Carlos Eduardo, Vitória e Isadora. Quanto mais você quer, né, uma política melhor, você tem que aproximar, não se afastar. Com certeza. Sim. É muito bonito e traz pra gente também uma esperança muito grande no coração ver jovens aqui de 15, 16 e 15 anos falando sobre essa importância e essa predisposição em participar para realmente ter uma sociedade melhor, né? Um município, um estado, um país melhor, porque depende da participação de todos, né? Se cada um fizer aí, então, dar a sua contribuição para que isso aconteça, realmente, né, a gente vai aí colher frutos, né, do futuro de vocês, né, que estão aqui hoje, que fazem a política acontecer, porque não é aquela coisa, né, que jovem é o futuro, mas é o presente. Vocês contribuem muito para as coisas que acontecem hoje na política. Então, por isso tudo, eu quero parabenizá-los e quero muito agradecer a participação de vocês aqui hoje no nosso Parla Jovem. Muito obrigada, Vitória. A gente agradece. Dudu, Carlos Eduardo, muito obrigada. Nosso amigo aqui, né? Já tomou liberdade de falar Dudu, né? Muito obrigada, Isadora, também pela sua participação. E é isso aí, é muito esperançoso ver jovens promissores com sucesso aqui hoje mesmo, né? No presente, fazendo a diferença na vida, né, de vocês, levando ideias, sugestões que vocês têm e vocês que estão aí nos ouvindo, assistindo, também têm. Ter essa predisposição e se despertar essa vontade de vir participar e fazer acontecer. Então, parabéns a todos vocês que participam aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Vamos então aqui despedir do pessoal, né? Até mais, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês aí também. Estamos encerrando o nosso Parla Jovem de hoje com a Vitória, com o Carlos Eduardo e com a Isadora. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.